Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Dando continuidade à Portaria 11/2015, portaria da DIS-PF, Diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Nós temos a assistência à educação. Vocês sabem que na Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, que nós veremos posteriormente, e que também no Regulamento Penitenciário Federal, Decreto 6.049 de 2007, nós temos como direito do preso a assistência à educação. E aqui veremos alguns pequenos detalhes sobre essa assistência, né? A partir do artigo 74, vocês verão que existem atribuições do pedagogo e de outros servidores dessa área. Então, nós não vamos entrar no mérito desses servidores, como falei nos vídeos anteriores. Vamos falar só da educação de forma genérica, perfeito? Então, vamos lá. É o seguinte, nós temos que essa educação, ela deve ser preferencialmente na modalidade de ensino chamada EJA, Educação de Jovens e Adultos. Educação de Jovens e Adultos. Ele fala preferencialmente. Por quê, pessoal? Porque há possibilidade de, se não ser obedecida quando não puder ser obedecida essa diretriz aqui, que vem lá do Ministério da Educação, perfeito? Nós temos que, quando não for possível, haverá um projeto pedagógico de responsabilidade daqueles servidores da pedagogia na penitenciária, perfeito? Projeto, deixa eu ajeitar aqui. Projeto pedagógico, perfeito aí? Anota. Nós temos que essa assistência educacional, ela deve estar em consonância com a política de ensino de jovens e adultos. Política de ensino de jovens e adultos. De quem? Lá, de responsabilidade do Ministério da Educação. Lembrando que essa política de educação de jovens e adultos deve ter como base o quê? Um plano estratégico de educação lá no sistema penitenciário, PESP, ok? Só puxar aqui um pouquinho, vamos embora. Então, além de serem obedecidas diretrizes do Ministério da Educação, nós temos também aqui direcionamento de planos estaduais de educação. Planos estaduais de educação. Planos estaduais de educação. E aí ele fala assim, ó, em cada localidade. Nós sabemos que existem 5 penitenciárias federais, né? Mossoró, no Rio Grande do Norte, nós temos a penitenciária de Porto Velho, em Rondônia, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Catanduvas, no Paraná, e também em Brasília, segue o mapa aqui ao lado. Então, em cada uma dessas localidades, né, no plano serão obedecidos o quê? Os planos estaduais de educação. Então, copia o quadro.
conforme o texto da Lei de Execução Penal, nós temos que essa assistência educacional, ela abrange o quê? A instrução escolar, a instrução escolar e também o quê? Nós temos aqui o ensino profissional. Saibam que a pena, a execução penal, ela tem como característica o quê? Tem como característica uma finalidade, para falar a verdade, uma finalidade da execução penal, nós temos a ressocialização daquele preso, a reintegração social daquele preso. Para quê? Para nós prevenirmos aquele indivíduo de cometer novos ilícitos, novos crimes. Então, temos essa finalidade ressocializadora que também será aplicada aqui no sistema penitenciário por meio da assistência à educação daquele preso. Então, essa assistência à educação, ela serve para quê? Para preparar aquele preso para o mercado de trabalho, para que aquele preso ele tenha condições de, quando sair da penitenciária, cumprir a sua pena ou sair através de algumas autorizações judiciais, que ele possa sobreviver, que ele possa reiniciar a vida, que ele possa ser reintegrado, ressocializado, ok? Então, copia. Temos que essa instrução escolar, ela será executada levando em consideração que a oferta da educação básica. Então será ofertado àquele preso a educação básica. Pelo que eu entendo, como a educação básica, segundo as normas do Ministério da Educação, acredito que a educação básica ela abrange o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Se não me falha a memória. Dê uma pesquisada aí, ok? Além disso, nós temos que essa prestação de uma assistência educacional, quando falamos de profissões, nós temos o quê? Que esses cursos, esses que chamam cursos de formação inicial e continuada. Cursos de formação inicial e continuada, são chamados de FIC. E essa profissional, ela dará em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Perfeito? Então, nível de educação profissional, nós temos em nível de iniciação e de aperfeiçoamento técnico. Lembrando, né, que isso tudo aqui, ó, deverão estar abrangidos nos cursos de formação inicial e continuada. Cursos de formação inicial e continuada. Copia. No artigo 76, parágrafo 3º, no artigo 76, parágrafo 3º, a nossa portaria nos ensina que o seguinte, ela coloca o trabalho lá, o trabalho daquele preso, também repetindo o que está previsto
lá na Lei de Execução Penal e no nosso regulamento, nós temos que esse trabalho tem um caráter educativo. Um caráter educativo, perfeito? Caráter educativo, ele fala também assim, caráter educativo e produtivo. Um caráter educativo e produtivo. E esse trabalho, olha só que legal, esse trabalho, ele não prejudicará as atividades educacionais. Então ele vai colocar aqui, ó, trabalho educativo e produtivo, e ele aqui, ó, vou puxar uma seta para cá. E esse trabalho não prejudicará as atividades educacionais. Eu puxei só para instrução escolar, mas lembre-se que é atividade educacional no geral, não só instrução escolar, perfeito aí? Então nós temos que esse trabalho, que tem caráter educativo e produtivo, ele não prejudicará as atividades educacionais daquele preso. Perfeito aí? Vamos lá. Nós temos, quando estamos falando de assistência educacional, nós temos o quê? A possibilidade de parcerias, pessoal. Possibilidade de parcerias. Com quem? Com outras esferas de governo. Nós temos também com universidades, sejam universidades estaduais, sejam universidades federais, institutos também de educação, Instituto Federal de Educação, e também temos a possibilidade de parceria com organizações da sociedade civil. Só um minuto. Vamos lá, vamos copiar. Nós temos a possibilidade de parcerias, vamos lá, vou puxar aqui um quadrinho aqui, ó, para baixo, com outras esferas de governo. Nós temos, número 2, com universidades. 3, institutos federais de educação, ciência e tecnologia. E 4, organizações da sociedade civil. Então, lembra dessa possibilidade de parcerias com essa turma toda aí, ok? Temos um termo muito interessante utilizado pela nossa portaria, que é aquele preso, ele, quando está na assistência educacional, vamos lá, vamos repetir o texto. Repetindo, sem cortes. A assistência educacional, corta. A assistência educacional daquele preso serve para quê, pessoal? Como falei anteriormente, para a reintegração daquele preso na sociedade, para a ressocialização daquele preso na sociedade. E a nossa portaria traz um termo muito interessante, muito bonito, inclusive, de ser utilizado. É que aquela assistência educacional, ela serve para, puxar aqui um pouquinho, para cá. Olha só que legal. Ela serve para emancipação. Isso é interessante. Um termo muito interessante para ser utilizado na redação. Então, serve para emancipação social daquele preso. Óbvio que deverão ser levadas em consideração várias características daquele preso. Idade, o sexo daquele preso, o quê? O credo daquele preso e outras características. Então, fica a dica aí, ó, emancipação social.
crescem o número de projetos voltados para o trabalho do preso, para a educação, para quê? Para fortalecer essa ressocialização, que é muito importante, não só para o preso, não só para o sistema penitenciário, mas também para toda a sociedade, porque a sociedade, ela ganha quando o preso sai ressocializado, sai podendo trabalhar, sai com conhecimentos de ensino médio, faz um Enem e consegue a aprovação, e aí começa uma nova trajetória na vida daquele preso. A sociedade ganha também quando nós estamos levando em consideração o quê? Que aquele preso, ele tem vamos dizer assim, uma reduzida possibilidade de quê? De ele voltar para o crime. Sabemos que as organizações criminosas, elas fazem com que aquele preso, ele fique viciado naquele ciclo vicioso. E aí o Estado quer tirar esse preso do ciclo vicioso e trazê-lo de volta para a sociedade de uma forma boa, de uma forma inclusive que às vezes ele não recebeu. Às vezes ele não recebeu e ele está recebendo essa disciplina, essa educação, essa nova possibilidade de reingresso à sociedade. Então fica a dica aqui, ó, reinserção social, emancipação social daquele preso, ok? Copia! Nós temos que essas atividades educacionais deverão ser acompanhadas pelos agentes penitenciários federais, agentes federais de execução penal. Então nós temos aqui que essa atividade educacional, ela terá um acompanhamento pelos, vou colocar assim, ó, agentes federais de execução penal, ou agentes penitenciários federais, perfeito? E essa atividade educacional pode admitir o quê? A possibilidade, pode admitir as monitorias. Vou colocar aqui, ó, puxar o quadro, monitorias, pessoal. Monitorias. Essas monitorias, pessoal, elas podem ser exercidas por quem? Pelos servidores do Sistema Penitenciário Federal, Sistema Penitenciário Federal, e estudantes universitários que trabalhem na área docente. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Universitários, certo? Vocês lerão o texto da nossa portaria e verificarão com mais detalhes essa informação, né? Estou colocando de forma genérica aqui os universitários. Copia. Mediante autorização do diretor. Puxando a setinha aqui, ó. Autorização do diretor. Lembrando que essa monitoria, ela é sem remuneração. Sem remuneração. Lembrando que apesar de ser sem remuneração, aquela carga horária serve para fins acadêmicos. A carga horária serve para fins acadêmicos, sim. Perfeito? Nós temos na nossa portaria a assistência religiosa, conforme o previsto no artigo 5º, inciso 7º da Constituição Federal, que nos ensina que a assistência religiosa, no texto da Constituição fala assim, é assegurado, nos termos da lei,
a assistência religiosa nas organizações civis e militares de internação coletiva. Está aí o texto ao lado. Então, nós temos o seguinte, pessoal, a assistência religiosa de uma forma mais detalhada na nossa portaria. Temos lá na Lei 7.210, a Lei de Execução Penal, e temos aqui na nossa portaria. Então, temos Constituição, temos Lei de Execução Penal e temos a nossa portaria aqui mais detalhada. Essa assistência religiosa, ela traz a possibilidade de haver uma liberdade de crença e de culto naquela instituição, no estabelecimento penal federal. Essa liberdade de crença e de culto, ela abrange o que? A manifestação, abrange a possibilidade de participação em cultos religiosos, que nós veremos posteriormente. Mas devemos lembrar que essa prestação da assistência religiosa, ela deve sempre, tudo deve sempre obedecer às normas de ordem, segurança e disciplina. Então, devemos obediência à ordem, segurança e disciplina daquele estabelecimento penal, que, como sabemos, é um estabelecimento penal de segurança máxima. Perfeito? Devemos saber que aquele preso, no momento da triagem, ele deve identificar, vai ser perguntado a ele, qual a sua religião, preso? Aí ele vai falar, eu sou católico, sou protestante, sou budista, enfim. Tá? Então ele vai, no momento da triagem, vai afirmar sobre qual é a sua religião e se ele deseja participar dos cultos religiosos que serão executados naquele estabelecimento penal federal. Copia. Essa assistência religiosa, ela abrange a visita de pastorais, e também demais celebrações. Nós temos uma pergunta: quem prestará essa assistência religiosa? Quem prestará assistência religiosa são os voluntários. Mas quem são, pessoal, esses voluntários? Quem são esses voluntários? São representantes de determinada instituição religiosa, de determinada religião. Então, são voluntários que vão lá ao estabelecimento penal federal realizar esses cultos, essas celebrações. Perfeito? Nós temos que esses voluntários, eles deverão, como todas aquelas pessoas que ingressam no estabelecimento penal federal, deverão ser devidamente cadastrados. E essa visita deles, pessoal, essa visita é uma visita semanal. Mas eu gostaria que vocês observassem esse semanal. Esse semanal aqui, ó, é se possível. Além de termos esses voluntários, de termos essa possibilidade semanal, nós temos que a prestação religiosa deverá obedecer o quê? Uma portaria
específica que fala, que detalhará como será essa prestação de assistência religiosa. Então, quem prestará são os voluntários devidamente cadastrados, deverão semanalmente, se possível, e deverão obedecer à portaria que fala sobre assistência religiosa. Ok? Copia! Devemos saber que a Constituição Federal, ela é uma Constituição que permite a liberdade religiosa, inclusive não termos religião. Saibam que o Estado brasileiro é um Estado brasileiro não confessional, leigo, ou como a maioria da doutrina chama, e é mais conhecido, para falar a verdade, é um Estado laico. Então, Estado laico, leigo e não confessional. Inclusive permitindo que nós não tenhamos o quê? Uma religião, perfeito? Sermos ateus, inclusive. Então, nós temos aqui na nossa portaria que será possível a objeção daquele preso, a objeção de participar de cultos religiosos, de manifestações religiosas, será respeitada pelo estabelecimento penal federal. Mas você deve se perguntar, e quando acontecerá esses cultos religiosos na penitenciária federal? Quando acontecerão esses cultos religiosos? A assistência religiosa ocorrerá em dia, hora e local marcados pelo diretor, certo? Lembrando que temos que essa prestação será, se possível, semanal. Então, nós casamos essa informação aqui do diretor com essa outra informação de ser semanal. Copia. Nós temos que, para ser prestada assistência religiosa, deverá haver uma aprovação de um projeto de prestação religiosa. Lembrando que cada entidade religiosa deverá ter um coordenador representante. Vou colocar aqui, puxar uma setinha. Esse projeto deve ter um coordenador. Perfeito? Coordenador, que fará o link entre a entidade religiosa e o estabelecimento penal federal. Tá aí. Temos que qual é o número de prestadores de assistência religiosa? Qual é o número? Vou puxar uma seta aqui, puxar uma setinha. E a gente entende aqui por pessoas prestadoras de assistência religiosa. Pessoas de assistência religiosa. Qual é o número de pessoas, de prestadores? Temos um número variável, pessoal. Variável, número variável. Por isso a interrogação aqui. Por que esse número variável, pessoal? Porque o número variável vai variar de acordo com o número de adeptos daquela religião e também de um espaço específico. Poxa, será que tem espaço? Será que não tem para aquele número de pessoas? Óbvio que levem em consideração que as penitenciárias federais ela tem um número limitado de presos em determinada cela, ou melhor, em determinada ala. É um preso por cela e em uma ala existe um número X, que é bem próximo a 10. Então, o que acontece?
que aquele preso, ou melhor, a assistência ela vai variar de acordo com a quantidade de presos. Porque pode ser que aqueles presos eles saiam do pátio da cela e vão para o local de visitação. Só que só tem 2 presos que desejam ir. 2 presos, ou 3 presos, ou 10 presos. Então vai variar de acordo com o que for proposto. Acredito que um ou dois profissionais, um ou dois voluntários daquela entidade religiosa já são suficientes para 10 presos, por exemplo. Tá? Mas não importa. O que importa é que o número é variável conforme a nossa portaria número 11 do DIS-PF, ou melhor, da DIS-PF, Diretoria do Sistema Penitenciário, portaria 11 de 2015, ok? Falei anteriormente que essa liberdade de crença e culto, a realização de cultos e celebrações deve obediência às ordens, às normas de ordem, segurança e disciplina. E temos que essa assistência religiosa deve obedecer ao seguinte: objetos proibidos, pessoal. Vou colocar assim de forma genérica também, temos pouco espaço nesse quadro, é um quadro pequeno, mas teremos uma ideia aqui do que trata a nossa portaria. Nós temos objetos vedados. Ou seja, há objetos, produtos, substâncias que não poderão ingressar no estabelecimento, não poderão ser utilizadas na prática religiosa, na assistência religiosa. Então, essa ordem de segurança e disciplina é, por exemplo, trazendo a proibição a determinados objetos, produtos e também substâncias. Temos que esses presos, quando eles estiverem lá nas pastorais, também participando de celebrações, eles poderão, se possível, ou tanto quanto possível, segundo a nossa portaria, temos que esses presos, eles poderão também, aqui utilizar os livros e materiais religiosos. Mas lembre-se, tanto quanto possível. Tanto quanto possível. Obviamente, o preso tem uma quantidade limitada de livros em determinada cela, na sua cela, tá? E também temos pela viabilidade. Viabilidade porque o preso ele vai para um determinado local, ele já sai algemado, como é que ele vai levar uma infinidade de livros? Então, temos tanto quanto possível essa utilização desses livros religiosos. Perfeito aí? Então, fica a dica aí sobre a assistência religiosa. Espero que vocês estejam gostando, porque se vocês estiverem gostando, pessoal, eu já vou falar aqui, quase nunca peço, mas deixa o like aí, compartilhe o vídeo com amigos que estão estudando também, porque o conhecimento ele deve ser propagado, deve ser divulgado para todos vocês, para todos vocês que desejam melhorar de vida, pessoal. Estou fazendo isso aqui de forma gratuita, por quê? Porque acredito na mudança de vocês, para que vocês sejam servidores, para que vocês consigam alcançar estabilidade, para que vocês consigam mudar de vida, pessoal, mudar a vida da família de vocês, mudar o quê? O seu mundo, perfeito? Então acredito muito nisso. Deixa o like, compartilha esse vídeo, deixa o comentário. Já pedi para vocês, de onde vocês são? Coloca aí, sou lá de João Pessoa, sou do Rio Grande do Sul, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Coloca aí que é importante nós recebermos esse feedback de vocês também. Por quê? Porque a gente sente a energia e através dessa energia recebida a gente tem mais energia e mais luz e mais informações para transmitir para vocês também. Então faço isso com muito amor porque sei da mudança, sei que a mudança pode acontecer na vida de vocês. Perfeito aí? Eu tô cheio de energia aqui. Essa energia religiosa que veio aqui, ela entrou no meu coração para eu falar essas palavras para vocês. Então, vamos que vamos, pessoal. Vamos detonar essa portaria. Vamos detonar o bloco 3. O bloco 3 é importante? Importante demais. Então, vamos arrebentar.